Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Eu sou Nathan Tavares, aluno do primeiro DS da ETEC de Poá, fazendo uma breve introdução sobre o patrono da educação brasileira. O Paulo Freire foi um educador e filósofo pernambucano que morreu em 2 de maio de 1997 e é um dos pensadores brasileiros mais citados do mundo em trabalhos acadêmicos. Ele deixou uma vasta obra sobre práticas pedagógicas e é conhecido por entender a educação como instrumento de libertação das opressões. Nas ETECs, Paulo Freire será lembrado por meio de palestras, debates, vídeos e exposições. E com a ETEC de Poá não será diferente. Eu, junto com o Wallace, a Stephanie, o Juan e o Renan, elaboramos um tutorial de como criar um site básico com HTML e CSS a fim de colaborar com a Semana Paulo Freire. E antes de partirmos para a prática, elaboramos também uma apresentação teórica sobre as tecnologias utilizadas, visando obter uma maior assimilação do conteúdo e tornando a parte prática ainda mais fácil. Vamos lá? Olá, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre o HTML. Primeiramente, o HTML foi criado pelo britânico Tim Berners-Lee. O seu acrônimo HTML, a sua abreviação, significa Hypertext Markup Language, traduzido para o português, linguagem de marcação de hipertexto. Então, o HTML é um componente básico da web. Ele permite inserir o conteúdo e estabelecer a estrutura básica de um website. Através de um documento HTML, ou seja, um documento com a extensão .html ou .htm, o navegador faz a leitura do arquivo e renderiza o seu conteúdo para que o usuário final possa visualizá-lo. Os arquivos .html podem ser visualizados em qualquer navegador, como o Google Chrome, ou Safari ou Mozilla Firefox. A estrutura do HTML ela é formada por tags que são realizadas para abertura e fechamento, para inserção de novos comandos ou então de novas tags dentro dessa formatação. E assim, dentro dessa estrutura, fica melhor a visualização da programação quando aplicamos o processo de indentação, onde separamos por espaços e aí podemos visualizar com mais clareza os comandos que estão logo abaixo, seguindo a sequência da página. Sobre as tags do HTML, vamos falar das principais delas, onde são encontradas nas estruturas mais básicas de página do HTML. As tags são usadas para informar ao navegador como que é a estrutura do site, ou seja, quando se escreve um código em HTML, as tags serão interpretadas pelo navegador, produzindo assim a estrutura e o conteúdo visual da página. A principal característica das tags é estarem sempre dentro dos sinais de chevron, que são aqueles sinais de maior e menor, são as chaves. A primeira tag é o doctype HTML. Essa tag indica a versão do HTML que está sendo utilizado para a montagem das páginas. O segundo é o HTML. Esse comando é onde todo o código vai ser estruturado por dentro. A próxima tag é a tag head, onde são colocadas as informações de cabeçalho. Temos também a tag body, que envolve todo o corpo do documento. A tag onde temos uma chave, um ponto de exclamação e depois seguidos de 2 hífens é onde colocamos os comentários. Essas tags normalmente não são lidas pelo HTML e incluso na página para o usuário, é somente para comentário do programador. Em seguida temos a tag title, que é a tag onde incluímos o título que vai aparecer na aba lá no navegador. Temos também o comando meta, que ela funciona para as informações do documento. No caso são metadados, informações de dados. Temos também o comando, no caso a tag link, para a inclusão de outros documentos. A tag style, que significa estilo do inglês para o português, é onde deixamos o conteúdo cada vez mais personalizado. Ela também é acompanhada de outros atributos que vamos falar mais adiante.
Em seguida, temos a tag script para conteúdo de linguagem script. Temos a tag P para inclusão de parágrafo, a tag A para inclusão de links, a tag IMG para inclusão de imagem. Temos a tag PRE para textos pré-formatados. Temos também a tag H1. Esse H1 ele vai de H1 até H6. No caso, o H1 é a maior formatação, é o maior tipo de letra dentro desse tipo de formatação no HTML. E temos também a tag BR, que é para quebra de linha. Vamos falar um pouquinho dos atributos do HTML. O que são esses atributos? Eles são utilizados para personalizar as tags que nós falamos anteriormente. Então, o que isso significa? Quando você precisa redimensionar uma tabela ou uma imagem, é através desses atributos que estão dentro das tags, onde nós podemos trabalhar todo esse redimensionamento. Temos aqui um exemplo de um atributo, onde ele está dentro da tag P, que é a tag parágrafo. Esse atributo é um align. O align está recebendo ali o valor right, onde o alinhamento está sendo colocado à direita, no valor right. Em seguida temos ali o conteúdo do texto, né, que vai ser colocado à direita, e em seguida o fechamento da tag, que foi comentado. A tag ela precisa de um início, uma tag de abertura e um fechamento. E dentro dela, os seus atributos para personalização do conteúdo. CSS. O que é? Comecemos pela definição da sigla. CSS significa Cascading Style Sheets, ou seja, folhas de estilo em cascatas, criadas em 1996. É uma maneira de dar estilo aos códigos dos sites, que de forma prática funciona como uma camada de personalização ao conteúdo visível, uma formatação extra ao site, tais como animações, modificações de layout e cores. Prosseguindo agora que você já sabe o que é CSS, veja agora as formas de uso. Existem 3 tipos de CSS, que se dão basicamente na maneira de implementação: o inline, o interno e externo. O tipo inline é usado para dar estilo a um elemento HTML específico. Para este modo de CSS, você somente vai precisar adicionar o atributo style para cada tag HTML, sem usar os seletores. O CSS interno ou incorporado requer que você adicione as tags style na seção head do seu documento HTML. Esse estilo de CSS é um método efetivo de utilizar em uma única página. Contudo, usar esse estilo em múltiplas páginas pode consumir muito tempo, já que você precisa definir as regras CSS para cada página do seu site. Por último, o externo, que é o mais usado nas páginas que navegamos. Nesse você vai linkar as páginas da internet com o arquivo .css externo, que você pode criar usando qualquer editor de texto no seu dispositivo, como um exemplo o Notepad++. Esse tipo de CSS é um método mais eficiente, especialmente se você está utilizando um site muito grande. Ao editar um arquivo .css, você pode modificar um site inteiro de uma só vez, fora que uma mesma edição pode ser usada em várias abas. Para esse tipo, se usa os seguintes comandos para chamá-lo dentro da tag style no head. Uma ferramenta importante e bem fácil de ser usada é a tag IMG, que será responsável por atribuir imagens ao seu local objetivo. Dentro dessa tag, você vai inserir o atributo src, que significa search, ou seja, ele vai procurar o valor inserido, sendo ele um .jpeg, um .jpg, um .gif, entre outros. É importante que esse arquivo a ser procurado esteja no mesmo diretório do seu arquivo .html ou em uma subpasta dele. Para listar itens, você pode usar algumas tags como OL, UL e li, entre outras apresentadas nesse slide. Olá a todos, sou a Stephanie e agora nós vamos acompanhar a construção desse simples site de receitas, como estão vendo agora, contendo apenas 3 receitinhas com algumas imagens e essas separações para deixar ele bem organizado dessa maneira.
Para começar, você pode tanto programar no bloco de notas ou qualquer editor de texto que possa programar em HTML. Mas vamos mostrar um exemplo de como você pode usar o bloco de notas para montar o seu site. Abrindo ele, você vai clicar em arquivos e depois em salvar como. Escolha qualquer lugar que você deseja salvar ele, coloque o nome para o arquivo e no final vamos colocar .html para ele funcionar. Feito isso, você volta onde salvou ele e abre pelo Chrome, para podermos visualizar o site. Por enquanto está em branco, mas abrindo de novo o bloco de notas, vamos colocar o corpo básico do HTML. Vamos começar colocando o sinal de menor e maior e no meio colocar o HTML para que os comandos comecem a funcionar. Logo abaixo, da mesma maneira, coloque a tag read, que serve para delimitar o cabeçalho do documento, onde dentro dela outras tags serão usadas, como o title, que será o nome da página do site. E logo em seguida, usamos o MetaCharset UTF-8. Ele funciona para que possamos representar qualquer caractere de qualquer idioma. Abaixo, estamos fechando as tags usando apenas o barra na frente, como está sendo mostrado. Agora aqui no meio, vamos abrir e fechar a tag Body. Tudo que colocamos dentro dela será mostrado na tela. Vamos abrir a tag H1, que será o título, e escrever Olá Mundo como exemplo. E abaixo a tag H2, que vai ser o subtítulo, e vamos escrever Me livrei da maldição. Agora aqui estamos fechando a tag Body e vamos salvar o arquivo e recarregar a página. Assim, podemos ver que as duas frases que escrevemos estão sendo mostradas na tela, o Olá Mundo e o Me livrei da maldição. Mas agora vamos começar a montar o nosso site, mas eu irei utilizar o Sublime Text. O importante é saber que todos os códigos que nós escrevemos aqui irá funcionar igualmente no bloco de notas. Bem aqui, eu separei uma pasta chamada gravação. Aqui dentro está salvo todas as imagens que iremos usar no nosso site. Salve uma pasta no lugar que deseja e procure sempre deixar bem organizados os arquivos e fácil de achar, para nós não termos problemas na hora de colocar essas fotos dentro do nosso site, ok? Bem aqui, vamos criar uma nova área e salvar na mesma pasta onde estão os outros arquivos. Mostrando um exemplo de como você pode salvar essas imagens, como está mostrando aí na tela, você apenas coloca o nome dela e no final coloque o .jpeg ou .png, certo? Mas para o site, como eu já mostrei aqui antes no bloco de notas, você tem que colocar o nome dele e no final vamos colocar da mesma maneira, o .html. Como vemos aqui, ficou site de receitas.html. E lembrando novamente que é muito importante você salvar o site dentro da pasta com as imagens e os outros arquivos que você vai utilizar dentro do site na mesma pasta, ok? Então vamos começar a programar. De início, vamos abrir a tag .doctype em maiúsculo e o HTML em minúsculo. E começar a montar o corpo básico do HTML que mostramos antes. Mas agora o exemplo vai ser o título. Vamos colocar o nome que nós escolhemos, que é o Bela Veneza. Abaixo do MetaCharset, vamos abrir a tag Style, Type, entre aspas, Text /CSS. Para entrarmos com os comandos do CSS dentro do HTML. Abrindo agora a tag Body, vamos escrever o background imagem, a URL e colocar o nome que você salvou de uma imagem que ficará de fundo no site. Não se esqueça de colocar o .jpeg no final ou o .png da forma que você salvou a imagem. Abaixo vamos escrever alguns detalhes do nosso site, como o color, que vai ser white, branco, e o font style, vamos deixar como cursiva. E a font size, ou seja, o tamanho das letras, vamos deixar 15 pixels. A font family, que é a fonte das letras que será usada, nós usamos o Arial, que é um dos mais usados. Agora, esse tab, ponto de exclamação, important,
que está sendo escrito serve para forçar o CSS a usar as propriedades descritas nessa linha, já que o CSS funciona por hierarquias. E por fim, o color black, que será a cor das letras. Agora vamos adicionar uma classe chamada BG, colocando apenas um ponto na frente, como estamos vendo. Só para terminar as últimas configurações para a nossa imagem de fundo. Vamos colocar o nome da mesma foto novamente, agora usando um background repeat. E na frente escreva o no repeat, para ela, obviamente, não ficar se repetindo na tela, e assim só uma ocupar a página inteira. Depois, no background size, novamente, usaremos o cover. E já para o background da posição, vamos deixar ela no centro. E por fim, usaremos esse último background para deixar a imagem fixada na tela, para quando rolarmos para baixo, ela não se mover junto. Vamos agora ver como ficou o resultado no nosso plano de fundo. Eu estou entrando aqui onde eu salvei e vou abrir ele com o Google Chrome. E aí está a nossa imagem certinha na tela. E agora eu vou deixar com o Wallace para ensinar vocês a colocarem as receitas e as imagens, ok? Obrigada a todos e até mais! Olá, meu nome é Wallace. Eu vou estar dando continuidade aqui no tutorial do site. E eu adiciono a minha tag body aqui. E depois da minha tag body, que vai ser o meu corpo do meu site, eu vou adicionar uma imagem que vai servir como uma capa para o meu site, vai servir como uma logo, né, do meu site. E para inserir essa imagem, eu utilizo a minha tag img, que é a tag imagem, e o source, que é o src, e aí logo depois eu coloco o nome do meu arquivo da minha foto, que é capa do site, e o tipo do arquivo, que é JPEG. E aí, como eu quero que essa capa fique bem grande, eu vou colocar o tamanho dela de 100%, aí ser 100% da minha página, e a largura dela, quer dizer, a altura dela, vai ser de 620, e aí eu dou um BR aqui para pular uma linha, para dar um espaço. Eu fecho o meu body, o meu head e meu HTML, e aí ela fica assim. Essa é a minha imagem, a capa do site. Eu dou mais um espaço aqui, e agora eu vou inserir um título pro meu site. Esse título vai se chamar Receitas, e para deixar ele bem nítido, como um título principal do meu site, eu vou utilizar o HR aqui. O HR ele é uma linha, posso mudar a cor dessa linha e também mudar o tamanho dela, utilizando o color e o size. Então eu coloco color black e o size 4. Então a cor dele vai ser preta, do tamanho 4. Dou um BR aqui para pular uma linha e eu utilizo a tag center para centralizar essa minha palavra que vai ser receitas. Então eu dou um P, a tag P juntamente com a minha tag fonte. Essa minha tag fonte eu vou poder utilizar ela para mudar diversas coisas nas minhas palavras e nas frases que eu colocar dentro das tags. Como por exemplo, eu posso mudar o tamanho, a cor e o tipo de fonte dela. Então aqui eu vou colocar o size, que vai ser o tamanho 7, como é um título grande. A face é o tipo de fonte, então vai ser o estilo da letra. Eu vou usar o Georgia Arial. E a cor vai ser o Maroon. E aí eu fecho o fonte, fecho o P, dou um BR e aqui eu escrevo dentro das tags receitas. Dou outro BR aqui e fecho o center. Logo depois eu posso dar mais um BR aqui para dar mais um espaçamento e eu fecho com o HR Color, igual o que eu já tinha inserido lá em cima. Vocês vão ver como que ele vai ficar aqui. Ele fica desse jeito, duas linhas, um em cima, outro embaixo, no meio receitas.
Aqui eu vou inserir uma imagem da minha receita. Então eu vou colocar o center para centralizar essa imagem e uso a tag img, que é a tag imagem, e coloco o src, que é o source, e coloco o nome da minha imagem, que vai ser bife à parmegiana.jpg. É muito importante ficar atento ao nome da imagem e o tipo de arquivo que ela vai ser. Por exemplo, aqui eu vou usar o JPEG, mas pode ser uma foto PNG e tem outros tipos também. Se, por exemplo, eu errar alguma das letras ali no nome da minha imagem, essa imagem ela não vai aparecer no meu site. Então, acontece muito de ter um erro no nome e a imagem não aparecer. Então, dando continuidade aqui, eu posso mudar o tamanho da minha foto. Coloco o edit, que vai ser a largura da minha foto, em 30%, vai ser 30% do tamanho da página, e a largura vai ser de 350. Fecho o center, a imagem já vai estar centralizada na minha imagem, quer dizer, no meu site. Dou outro BR aqui, e aí ela fica assim. Eu vou utilizar de novo a minha tag P, juntamente com a minha tag fonte, colocando o size 5, então vai ser o tamanho 5, e a face, que é a fonte, vai ser o estilo da minha letra, do mesmo jeito que eu tinha colocado antes, Georgia Arial, e a cor, da mesma cor também, que vai ser Maroon. Eu fecho a fonte, fecho o P, dou um BR para dar um espaço, e coloco o nome da minha receita, bife à parmegiana. Aí para inserir as informações que eu quiser, eu vou lá, copio e colo essas informações aqui embaixo. E para essas informações aparecerem do jeito que eu quero, eu vou utilizar a tag pré. Ela é uma tag que tudo que tiver dentro dela vai aparecer da mesma forma no meu site. Então, para dar um exemplo, todas essas informações aqui, eu quero que elas estejam uma embaixo da outra. Então, 10 bifes de filé mignon e logo embaixo uma xícara de farinha de trigo. Se eu utilizasse outra tag, por exemplo, a tag P, ela ficaria em uma forma de texto. Então, 10 bifes de filé mignon e logo depois, na frente dessa frase, viria a frase uma xícara de farinha de trigo. Então, utilizando o pré, eu posso colocar, por exemplo, o número 1 aqui no começo da linha e o número 2 lá no final da linha, e no meu site vai aparecer exatamente do jeito que eu escrevi. E aí, para colocar subtítulos, deixar eles bem nítidos, eu posso copiar os meus códigos que eu já tinha feito antes e criar um padrão que vai ser aquele tamanho. Na verdade, o tamanho eu posso mudar, como vai ser um subtítulo, ele vai ser menor do que o título original, mas a face, que vai ser a fonte, vai ser a mesma, George Arial, e a cor vai ser Maroon. Eu só posso copiar elas e só mudar aqui o que tiver dentro. E como é um site de receitas, eu vou adicionar mais um título aqui, vai ser as sobremesas, e para isso eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, que vai ser adicionar o HR, que vai ser aquela linha, centralizar essa minha palavra. Então eu dou Center aqui, coloco de novo a tag P e fonte, com as mesmas informações, que é o size 7,
como é um título maior, eu posso utilizar o size 7. A face, que vai ser a fonte, vai ser a Georgia Arial, novamente. E a cor vai ser a Maru. E aí eu coloco aqui sobremesas, fecho fonte, fecho P e dou um espaço utilizando BR. E eu coloco mais um HR aqui para dar aquela estética. E aí eu vou dar mais uns BRs aqui e inserir a imagem da minha receita, da minha primeira receita, que vai ser o mousse. Então, novamente eu utilizo a tag IMG de imagem e colocando o nome da minha imagem aqui, que é o mousse.jpg, esse é o nome do meu arquivo, e o tipo dele é JPEG, como já disse anteriormente, essa parte é importante. Coloco o tamanho da imagem aqui de 40%, a largura, quer dizer, a altura de 290. Depois eu fecho o center e vou utilizar de novo aqueles códigos que já está se tornando um padrão no meu site, que é o P e o fonte, Georgia Arial e a color marron. E aí eu insiro outro nome aqui, que vai ser o mousse de maracujá, o mousse de maracujá. Fecho todas as minhas tags que eu utilizei. E aí fica assim, minha foto e o meu título, ou subtítulo. E basicamente é isso. Eu vou pegando os textos necessários que eu quero, vou copiando e colando, utilizando o pré para ficar do jeito que eu quiser. E para colocar os meus subtítulos, deixar eles nítidos da cor que eu quiser e utilizando a fonte que eu quiser, eu vou lá e copio os mesmos códigos que eu já utilizei pelo site todo para ficar padronizado e dar uma estética boa também. Por fim aqui, eu vou colocar uma imagem no final do site para não dar uma sensação de vazio no site, na parte final dele, e colocar só uma imagem preta e deixar ela com 100% do tamanho para pegar o site todo. E aí vai ser o final do meu site aqui. Então basicamente é isso, o site ficou assim. Se vocês forem reparar, o site ficou bem padronizado mesmo. Eu utilizei algumas tags, na verdade eu utilizei poucas tags. Então eu utilizei tag pré, usei o BR para pular a linha, utilizei aqueles mesmos códigos em vários lugares, que foi o P com fonte, e utilizando a mesma face e a mesma color, só mudando o tamanho quando era um título maior e mais importante, e para subtítulos. E para as partes de texto, eu utilizei somente o pré. Eu espero que esse tutorial ajude vocês a criarem seu próprio site com suas próprias ideias. Esse site aqui a gente criou o Bela Veneza, que seria um site de receitas. A gente até criou nossa própria logo aqui utilizando o Canvas. Canvas ele é um aplicativo aí bem simples de se usar e editar fotos.
acho que muitos conhecem ele. Chegando aqui na reta final do nosso site e da nossa apresentação, a gente só tem a agradecer a presença e a atenção de todos os professores e alunos e também pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho. Muito obrigado a todos.